Prepare-se para mergulhar em uma história de amor e redescoberta que desafia todas as convenções. Maria, uma mãe de 37 anos, e seu filho Lucas, de 19, vivem uma conexão intensa e inusitada durante uma simples caminhada na mata. Mas esse passeio se transforma em algo muito mais profundo e complicado do que poderiam imaginar. O que acontece quando os laços familiares se entrelaçam com sentimentos inesperados? Fique conosco para descobrir essa jornada emocional que explora a beleza e a complexidade do amor verdadeiro. Maria sempre foi uma mulher que amou explorar a natureza. Aos 37 anos, com uma vida tranquila, ela decidiu, em um belo dia de primavera, sair para uma caminhada na mata. Seu filho, Lucas, um jovem de 19 anos cheio de energia e sonhos, decidiu acompanhá-la. Eles estavam sempre juntos, mas daquela vez, havia uma leveza no ar, uma conexão inexplicável. Enquanto caminhavam, a conversa fluía de maneira leve e divertida. Lucas contava histórias sobre seus amigos, e Maria compartilhava lembranças de sua juventude, seus desafios e alegrias. O sol filtrava entre as folhas, iluminando o caminho e aquecendo a atmosfera daquelas horas passadas juntos. A caminhada não era apenas uma atividade física, era um passeio para reacender a amizade deles, um reencontro com a essência familiar. Era um momento que, embora simples, significava muito para ambos. O desejo de estar juntos, de aproveitar a companhia um do outro, tornava aquele dia especial. Eles estavam tão imersos na conversa que não perceberam quando o tempo passou, e a luz do sol começou a se pôr, criando um cenário mágico na floresta. Quando decidiram parar para descansar, Maria e Lucas encontraram um pequeno lago escondido entre as árvores. A água era cristalina, e o ambiente calmo os convidou a refletir sobre a vida. Enquanto se sentavam na margem, Maria sentiu a brisa suave e percebeu como aquele lugar era perfeito para criar memórias. Com um sorriso, sugeriu que fizessem uma pequena competição de quem conseguia pular mais alto nas pedras ao redor do lago. Lucas, sempre brincalhão, aceitou o desafio entre risadas. Em meio a essa leveza, Maria se deu conta de como a presença do filho a fazia sentir-se jovem e cheia de vida. O riso ecoava entre as árvores, e o sol se escondia lentamente atrás das montanhas. Foi nesse ambiente de pura alegria que um momento de cumplicidade surgiu, quando Lucas, ao ajudar sua mãe a se levantar, assegurou mais tempo do que o habitual. O olhar dele encontrou o dela por um breve momento, e aquele instante carregou uma intensidade que Maria não conseguiu ignorar. Era como se, por um segundo, o mundo ao redor deles tivesse desaparecido, e só restasse a conexão entre mãe e filho. A caminhada de volta foi mais silenciosa. Maria não conseguia tirar a imagem do olhar de Lucas da cabeça. Ele parecia diferente, mais maduro de alguma forma. Afinal, ele estava crescendo, se tornando um homem. E naquele dia, algo dentro dela despertou, um desejo que ela nunca tinha percebido. Ao chegarem em casa, Maria se sentou à mesa e teve dificuldade em concentrar-se nos pequenos detalhes do dia a dia. Os olhos de Lucas, cheios de vida, pareciam persegui-la. Ao mesmo tempo, ela lutava para entender o que estava sentindo. Decidiu, então, que precisava se distrair e decidiu preparar um lanche para ambos. Contudo, sua mente continuava a evocar as sensações da tarde, o toque dele, a química inexplicável do momento. Depois do lanche, sentados no sofá, conversaram sobre o futuro de Lucas e seus planos para a faculdade. Cada palavra trocada parecia ter um peso diferente, como se houvesse algo nas entrelinhas que precisava ser dito, mas que permanecia oculto. A tensão aumentava, um misto de amor maternal e um desejo que se formatava em seu coração. Maria sabia que a vida traria novos desafios, mas ela não imaginava que um deles seria entender seus próprios sentimentos. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre Maria e Lucas continuou a mudar lentamente. Havia momentos em que ambos trocavam olhares que pareciam prolongar a conversa, como se um diálogo silencioso estivesse contando uma história que só eles podiam compreender. Eles passaram a se encontrar mais frequentemente, não apenas nas caminhadas, mas em atividades cotidianas, como assistir a um filme ou cozinhar juntos. Cada interação era marcada por essa nova tensão que pairava no ar.
Uma noite, enquanto jantavam, Lucas comentou sobre uma namorada que tinha. Maria sentiu um aperto no coração, já a ideia de que Lucas poderia estar se apaixonando por alguém a incomodava mais do que ela gostaria de admitir. As memórias do dia em que estavam na mata cruzaram sua mente, e ela se agarrou à esperança de redescobrir o que sentia. Após um curto silêncio, ela decidiu ser honesta e perguntou se Lucas já havia pensado em como o amor poderia surgir em várias formas. O olhar dele se aprofundou, e Maria percebeu que aquele simples jantar tornara-se uma oportunidade de alinhavar as gerações de seus desejos, medos e a essência clara do amor que unia mãe e filho de um jeito que transcende o convencional. Ao final da noite, a linha que separava amizade e amor parecia mais tênue do que nunca, e Maria se viu questionando quão longe estariam dispostos a ir para explorar a profundidade desses sentimentos. O dia seguinte trouxe uma sensação estranha e ao mesmo tempo eletrizante para Maria. Enquanto preparava o café da manhã, lembranças da conversa da noite anterior surgiam em sua mente, misturadas com a ansiedade de encontrar Lucas. Quando ele chegou à mesa, seus olhares se cruzaram e, por um momento, todo o resto desapareceu. A tensão entre eles vinha crescendo, tornando-se quase palpável. Conversaram sobre banalidades, mas a leveza da ocasião logo se dissipou. Maria sentiu que não poderia evitar mais aquele sentimento que começava a flutuar entre eles. Algo dentro dela instigava a confundir amor maternal com um desejo mais profundo, algo que desafiava as normas que sempre seguirá. Após o café, decidiram dar mais uma volta pelas redondezas da casa. O ar estava fresco, e a natureza parecia despertando com eles. Lucas começou a compartilhar sobre seus sonhos e aspirações e, em um momento de profunda sinceridade, comentou sobre sua busca pelo amor. Cada palavra dele era como um eco que reverberava dentro de Maria, fazendo-a perceber que a força do amor poderia se manifestar de maneiras inesperadas e inusitadas. Para ela, aquele momento estava prenhe de significado, um convite para explorar a nova atmosfera entre mãe e filho, que se tornava cada vez mais sutil e reveladora. Nas semanas seguintes, a rotina de Maria e Lucas se tornava cada vez mais entrelaçada. Os encontros em casa tornaram-se mais frequentes, assim como as caminhadas. A cada novo encontro, a troca de olhares se aprofundava, e a conexão parecia descrever um novo capítulo nas suas vidas. Maria começou a perceber que o amor que sentia por Lucas transcendia o que uma mãe normalmente sentiria. O sorriso dele tinha um efeito quase hipnótico sobre ela, e sua presença era frequentemente acompanhada de um torvelinho de emoções. Ela se perguntava se Lucas percebia essa nova dinâmica, se, de fato, ele sentia o mesmo. Durante uma das caminhadas em um cenário de flores silvestres, Maria decidiu arriscar e falou, quase num sussurro, sobre a beleza de se estar apaixonado. Lucas a olhou com intensidade, seu semblante mais sério do que o habitual, e Maria sentiu o coração acelerar. Ele respondeu, em um tom mais suave do que de costume, dizendo que a vida estava cheia de surpresas, e que a maneira como o amor se apresentava era única para cada pessoa. Aquelas palavras deixaram Maria intrigada, muitas promessas e possibilidades estavam implícitas no que Lucas disse. Ela se perguntou se havia ali uma oportunidade de redescobrir a essência do amor em uma nova forma, tão própria e singular. Certamente, a descoberta de novos sentimentos deixou Maria e Lucas perplexos, mas também livres. Em um final de semana ensolarado, decidiram fazer um piquenique em uma parte mais isolada da mata. Maria envolveu uma toalha e preparou lanches favoritos de Lucas, nervosa mas animada. Ao chegarem, escolheram um local à sombra de uma grande árvore, cercados pela serenidade da natureza. O cheiro do ar fresco e a visão das folhas dançando com o vento proporcionavam um cenário idílico. Enquanto estavam sentados, saboreando os lanches e rindo de memórias de infância, Maria não conseguia contar a Lucas o que realmente pensava e sentia. Mas uma parte dela já desejava que ele soubesse. Naquele dia, o horizonte parecia promissor, como se a natureza estivesse conspirando a favor deles. Em meio à conversa, houve uma troca de mãos, um gesto leve que se prolongou, e novamente a conexão se manifestou. Um olhar profundo, e os dois sentiram o mundo exterior se dissipar. Maria entendeu que estavam em um momento especial, como se a vida estivesse oferecendo uma escolha. E foi naquele instante que Maria percebeu que o amor poderia ser um campo fértil,
que permitia o crescimento de novas relações, desafiando a forma como o amor deveria ser encarado. O que mais a confundia era a sensação de liberdade que chegava com esse redescobrimento. Conforme os dias se transformavam em semanas, Maria e Lucas se viam obrigados a lidar com o que estava se formando entre eles. Uma noite, enquanto assistiam a um filme em casa, a tensão estava palpável. O filme passava, mas suas mentes estavam em outro lugar. Maria, surpreendentemente, tomou a iniciativa e perguntou a Lucas sobre suas reflexões sobre relacionamentos. Lucas parou, olhou nos olhos da mãe, com sinceridade, iniciou uma conversa franca sobre amor e suas várias formas. Ele expressou suas dúvidas e inseguranças sobre o que era o amor verdadeiro e como as pessoas muitas vezes se contorcem para tentar se encaixar em moldes que não lhes pertencem. Maria ouviu atentamente, sentindo que cada palavra era um passo para um entendimento mais profundo. Elas estavam finalmente compartilhando vulnerabilidades, e isso as aproximou ainda mais. Durante aquelas trocas de ideias, Maria começou a sentir uma onda de amor, que a impulsionava a se abrir. Ela falou abertamente sobre suas emoções, o quanto o amor pode ser confuso e, ao mesmo tempo, libertador. Ao final da conversa, os sentimentos ficaram expostos, e enfrentaram juntos o temor da sociedade. Para ambos, havia uma nova compreensão do que poderia ser o amor, não limitado por regras e convenções, mas como uma multidimensionalidade que poderia existir entre eles. Assim, a linha que separava o amor familiar do romântico começou a se dissipar, permitindo que ambos vislumbrassem um futuro tingido de cores nunca antes imaginadas. Após a conversa no jantar, Maria sentia que algo havia mudado dentro dela. Naquela manhã, enquanto preparava o café da manhã, pensava nos olhares que trocava com Lucas. Ela se questionava se ele também percebia essa nova dinâmica entre eles. Com as mãos ocupadas, tentava desviar os pensamentos, mas, mesmo assim, cada xícara que servia parecia carregar um significado mais profundo. Era nesse contexto que Lucas chegou à mesa, com um sorriso despreocupado, alheio à tempestade de emoções que circulava na mente de sua mãe. A luz da manhã iluminava seus cabelos e Maria, por um momento, teve a impressão de que ele era um homem completamente diferente do menino que havia criado. Eles trocaram algumas palavras, mas o ar estava carregado de uma tensão que parecia flutuar entre eles, como se palavras não fossem mais suficientes para expressar o que sentiam. O café da manhã, que uma vez fora um momento simples e descontraído, tornará-se um espaço carregado de promessas não ditas e incertezas. Nos dias seguintes, a rotina habitual tornou-se um labirinto de emoções. Maria e Lucas estavam mais próximos do que nunca, mas ao mesmo tempo distantes. Em um dos passeios que decidiram fazer juntos, ela encontrou uma nova maneira de se conectar com ele. No caminho pela floresta, decidiram parar em um antigo mirante que Maria costumava visitar na juventude. Ao chegarem lá, as lembranças da juventude inundaram sua mente. Maria compartilhou com Lucas as histórias dos momentos especiais que tinha vivido naquele lugar, cada história repleta de alegrias e alguns desencontros da vida. Lucas escutava atentamente, admirando a mãe naquele ambiente tão cheio de significado. Porém, à medida que falava, Maria percebeu que ele estava prestando atenção não apenas nas histórias, mas também na forma como ela falava, na luz que iluminava seu rosto enquanto compartilhava aquelas lembranças. Isso desencadeou uma nova onda de emoções em seu coração, pois ela se deu conta de que Lucas sempre a viu como uma mulher, e não apenas como sua mãe. O momento que deveriam aproveitar como família tornou-se um espaço para introspecção, onde ambos estavam avaliando um amor escondido que estava começando a tomar forma. Depois do passeio, numa noite silenciosa, Maria decidiu refletir sobre seus sentimentos para não se deixar levar pela paixão repentina. Não era um sentimento comum, e isso a assustava. Foi então que decidiu escrever em um diário, colocando para fora suas emoções confusas. Ao escrever, Maria começou a entender que o que sentia por Lucas ultrapassava a simples relação materna. Era uma mistura de amor, admiração, e um certo anseio por explorar o que esse amor poderia se tornar. Ao final de suas reflexões, ela se questionou: poderia esse amor ser aceito? Teria ela coragem de lidar com as consequências de um amor tão pouco convencional? E se Lucas também sentisse o mesmo?
Sua mente formulava perguntas, e a cada página escrita, ela se sentia mais livre, mas a incerteza continuava a pairar no ar. Ao longo da noite, enquanto o silêncio a envolvia, Maria percebeu que, ao compartilhar o que sentia com as palavras, poderia encontrar clareza, mesmo que essa clareza revele um novo e complicado capítulo em sua vida. No dia seguinte, ainda imersa em seus pensamentos, Maria decidiu conversar com Lucas novamente, agora com a intenção de esclarecer a nova dinâmica que estava tomando forma entre eles. Durante o café da manhã, com o coração acelerado, ela se ofereceu para acompanhá-lo em suas atividades do dia. No entanto, ele a surpreendeu ao dizer que gostaria de fazer um piquenique em um parque próximo. Era uma oportunidade perfeita para que ambos pudessem se encontrar em um ambiente mais descontraído. No parque, enquanto compartilhavam um lanche, Maria sentiu que era o momento certo para falar sobre os sentimentos que estavam despertando. O sol brilhava alto, e a atmosfera era perfeita, mas a questão pairava no ar, quase palpável. Maria tomou coragem e, em um momento de vulnerabilidade, perguntou a Lucas o que ele achava sobre a natureza do amor, sobre como os sentimentos podem ser complexos e não se limitarem à definição tradicional. Lucas olhou para a mãe, e seus olhos brilharam de um jeito que reforçou todo o entendimento que haviam construído nos últimos tempos. A conversa fluiu, e em meio a risadas e olhar introspectivos, Maria percebeu que havia um entendimento mútuo no ar, como se ambos estivessem dançando em torno de um tema que era, ao mesmo tempo, desafiador e libertador. Após aquele piquenique no parque, um novo entendimento começou a se estabelecer entre Maria e Lucas. A conexão que havia se intensificado nos últimos dias claramente os deixava mais próximos, mas, ao mesmo tempo, gerava inseguranças novas. Maria percebeu que seus sentimentos estavam cada vez mais entrelaçados com os de Lucas. Com isso, decidiu que precisava entender melhor o que estava acontecendo entre eles antes de qualquer passo a mais. Assim, em uma manhã ensolarada, optou por levar Lucas para uma caminhada na mesma mata em que haviam se divertido dias atrás. Durante o caminho, a conversa fluiu lentamente. Maria, em meio a lembranças, decidiu se abrir e compartilhar com Lucas alguns trechos de seu diário, onde escrevia sobre suas emoções e a confusão que sentia. Lucas a ouviu atentamente, e cada palavra da mãe parecia desenhar as linhas de uma nova história, onde os dois eram protagonistas de uma realidade que desafiava as convenções. No fundo, Maria esperava que Lucas também revelasse suas inseguranças e sonhos, criando um espaço seguro para que ambos pudessem explorar o que estavam sentindo. Enquanto caminhavam por entre as árvores, Lucas começou a se abrir sobre seus próprios sentimentos. Ele falou sobre a confusão que sentia em relação ao amor e sobre como suas experiências passadas moldaram sua visão sobre os relacionamentos. Para Maria, aquela conversa parecia um presente divino, pois cada revelação vinda do filho a fazia sentir que eles estavam navegando juntos em um mar desconhecido, mas cheio de possibilidades. Lucas, em seu jeito tranquilo e observador, comentou que havia percebido a mudança na relação entre eles. Ele apontou que os momentos que compartilhavam agora pareciam carregar um peso extra, como se o amor que existia entre eles tivesse evoluído para algo diferente, algo mais intenso. Maria, emocionada com a coragem do filho, decidiu dar um passo adiante. Com a voz tremendo levemente de emoção, iniciou um diálogo sobre como o amor pode assumir diversas formas, e que era natural se sentir confuso em relação a isso, especialmente em um mundo tão cheio de regras. A troca de ideias se transformou em um espaço de aceitação, onde podiam ser totalmente genuínos um com o outro. Nos dias que se seguiram àquela caminhada, Maria sentia um mix emocionante de ansiedade e esperança. Todo o relacionamento com Lucas estava em um ponto de inflexão, e ela sabia que logo eles precisariam decidir juntos qual caminho seguir. Refletindo um pouco, Maria percebeu que a ideia de amor entre mãe e filho não deveria ser limitada. Ela começou a estudar e pesquisar sobre diversas formas de amor, buscando referências em livros e até mesmo em experiências que ouviu de outras mulheres. Conversas com amigas próximas ajudaram a clarificar algumas de suas dúvidas e a fortalecer a coragem necessária para enfrentar essa nova dinâmica. Em suas reflexões, Maria entendeu que não estava sozinha, que muitas pessoas enfrentavam questões similares, e que o amor pode assumir formas diversificadas e surpreendentes.
Com isso, se sentiu mais fortalecida para enfrentar a situação com Lucas. Decidiu, então, que seria honesta e se abriria mais sobre seus sentimentos, visando entender como cada um poderia explorar o amor que estava brotando entre eles. No final de semana seguinte, Maria e Lucas programaram outra caminhada, desta vez para um lugar mais afastado, onde a natureza se apresentava em todo seu esplendor. A escolha de um local mais isolado parecia perfeita para que ambos pudessem estar mais à vontade e conversarem abertamente. Assim que chegaram, a beleza do lugar parecia refletir o que estava crescendo entre eles, algo intenso e puro. Maria encontrou coragem e decidiu falar primeiro. Assim que se acomodaram em uma pedra, com a visão do lago à frente, ela começou a explicar como seus sentimentos por Lucas evoluíram de maneira inusitada. As palavras escorriam, misturadas com a emoção e um leve temor sobre como ele reagiria. Mas, para sua surpresa, Lucas a escutou atentamente, e quando foi sua vez, ele expôs suas perguntas e sentimentos com a mesma honestidade. Ele disse que também se sentia diferente, que também notava que a relação deles se aprofundava e se tornava algo que não poderia ser ignorado. Somente então, naquela tarde mágica sob o céu azul, Maria percebeu que juntos estavam prontos para dar um passo corajoso, não apenas para explorar a essência do amor, mas para celebrar o que quer que isso significasse para eles dois. A história nos ensina que o amor pode se manifestar em diversas formas e que é crucial abraçar a autenticidade dos sentimentos, mesmo quando eles desafiam normas convencionais. A verdade emocional e o diálogo honesto são essenciais para navegar por relacionamentos complexos e descobrir a profundidade das conexões humanas. Qual história você gostaria de ouvir a seguir? Tem alguma experiência semelhante ou um tema que gostaria que abordássemos? Você acha que é possível que o amor entre familiares se transforme e evolua para algo mais? Como você enxerga isso em sua própria vida? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo, onde exploraremos mais histórias fascinantes sobre amor e relações.